Oi, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o podcast será, eu imagino, um tema um pouco diferente. Ele será sobre uma tribo específica do estado de Pernambuco, localizado no seu interior. Meu nome é Nicole e hoje eu e Teresa Oi! iremos conversar um pouco sobre a tribo Funiô e sua cultura. Ichaiacacá, Chojacacá. Futeacacá. Então, voltamos aqui para tentar falar o bom dia, o boa tarde e o boa noite na língua Iatê dos Funiô. Ou pelo menos tentamos falar. Depois que Exatamente. terminamos de gravar o podcast, nós conseguimos finalmente achar como se pronuncia. E aí tentamos reproduzir pra vocês. E é isso, siga com o podcast. Obrigada. Obrigada. Então, eu gostaria de falar sobre o que significa, né, o nome Funiô. Significa povo da beira do rio. Então, como o nome já diz, a tribo se localizava numa região próxima ao rio Ipanema, que infelizmente veio a secar uns anos atrás. Sua localização é no município de Águas Belas, onde reside a maioria da população dessa tribo. E apenas uma pequena parte dessa tribo que habita em Itaíba, mas sua maior parte realmente fica em Águas Belas, que é o interior de Pernambuco. Uma região no sertão, cerca de 273 quilômetros da capital de Pernambuco, que é Recife. Então, essa região ela possui um bioma de caatinga e peixerófila, com uma cobertura vegetal de savana, e sua bacia é a bacia do Rio São Francisco. Então, essa região, a região da tribo Funiô, ela tem cerca de 12 mil hectares, onde não possui barreira, não possui faixa de fronteira, na verdade. E a população, possui cerca de 4.689 população bruta. Bom, como Teresa falou, boa parte da sua extensão se localiza em Águas Belas. Gostaria de ressaltar que essa população indígena ela se divide em duas aldeias. Uma situada em Águas Belas, onde a maior parte da população reside na maior parte do ano, e outra aldeia onde é realizada o ritual sigiloso, super assim pertinente para essa população, que é sagrado, a aldeia onde se é realizada o ritual de Oricuri. Gostaria de ressaltar que a Funiô é a única tribo do Nordeste que conseguiu preservar sua língua, a língua que se chama Iatê. É uma língua que possivelmente é autônoma, por não ser, assim, não ter uma comparação na sua linguística com outras na região americana do Brasil. Ou histórico, informações se ela originou de outra família indígena fora do território. Mas essa língua é comumente falada entre os adultos e idosos. E os mais jovens e crianças falam mais o português, ou seja, essa tribo ela fala tanto o português quanto o Iatê. Contudo, com bastante luta dos professores e da tribo, oficialmente foi introduzida na matriz curricular das escolas em 2010. E ela também se mantém viva até hoje através de cantos, festas, uma rádio específica que se chama Rádio Educativa Cultural Funiô, que fica na frequência 106.5 FM, também através do ritual Ouricuri e mais recentemente em obras do cinema que a própria tribo está realizando. Isso como a Nicole falou, em 2010 introduziu no currículo escolar. Então, as escolas da região se tornaram escolas bilíngues.
ensinando tanto IAT quanto português. E o intuito dessa rádio é principalmente chamar a atenção, né, chamar o interesse, né, dos jovens em preservar sua língua tradicional, a língua, digamos, nativa, já que muitas dessas Exatamente. crianças nasceram dentro da aldeia para realmente preservar essa língua para gerações futuras. Exato. Também atribuir ao cotidiano, né, para ficar uma coisa uma situação mais fácil de aprendizado. E realmente não deixar a língua morrer. Então, gostaríamos de falar um pouco sobre a cultura desse povo. Em algumas pesquisas sobre a língua iatê, nós encontramos um relato que achamos muito interessante de trazer. Ele foi feito pela doutora em linguística Fabiana Funiot, que faz parte, né, desse povoado indígena, desse povo indígena, Funiot, em que ela fala assim: o segredo sobre a cultura, principalmente a religião, faz toda a diferença. Se a língua é essencial para a manutenção das tradições, como um segredo sagrado, elas garantem seu uso e consequente manutenção. O que quer dizer é que o IAT é necessário à comunidade Funiot, diferentemente de outros povos que usam a língua para se comunicar apenas, e para essa função qualquer um a serve, o que facilita a substituição da língua herdada dos ancestrais pela da cultura dominante. Então, eu entendi que quando ela expôs esse pensamento, ela quis dizer que a língua iatê não é apenas para se comunicar com outros, não é apenas para eles terem a capacidade de trocar informações, mas sim É meio que parte para da identidade dele, não é, Bia? isso, sim, para preservar a sua identidade, para manter viva a sua cultura, maneira de entrar em contato com seus ancestrais, com sua religião. Então, além da língua, né, que é uma das principais características desse povo, como já mencionamos muitas vezes aqui, também a dança e a sua música são muito marcantes. A dança e as pinturas corporais, elas são inspiradas em animais, além de ser usadas adereços como cocares e colares, enquanto dançam, em que as músicas elas são cantadas, claro, com a sua língua tradicional, o Aité, e as músicas ela possuem uma forma de contatar seus antepassados, como eu já havia mencionado, que a língua ela é muito além de apenas uma forma de se comunicar. Então, eu vou falar um pouco sobre o ritual de Oricuri. Ele é um ritual bastante marcante para o povo Funiot. Inclusive, ele é altamente sigiloso. Possui uma aldeia única e específica para ser realizado esse ritual, que perdura por cerca de 3 meses. Eles também possuem uma norma de proibição para ressaltar essa importância de não falar sobre o ritual. Inclusive, os mais velhos passam a informação de que, quando se fala a respeito desse ritual para os forasteiros, para o homem branco, o indígena tem uma morte misteriosa e estranha. Então, isso reforça essa parte do sigilo. No ritual de Oricuri também ocorre as eleições de suas autoridades, que seriam cacique, pajé e liderança. Mas não temos informações sobre as suas atribuições e até os limites de sua autoridade. Contudo, sabemos que é uma parte muito importante desse ritual. No entanto, parte do que acontece nesse ritual é de domínio público. Então, temos acesso a alguns pré-requisitos para que o indígena possa participar do Oricuri e algumas informações a respeito dele propriamente dito. Um pré-requisito para que o indígena possa participar é que ele tenha que ser filho de pai e ou mãe indígena Funiot. Outro é que ele deve participar desses eventos sagrados anuais desde a mais tenra idade, ou seja, desde muito jovem. Outras informações, como terem durante esses 3 meses áreas onde as mulheres são proibidas de acessar, são divulgadas, apesar delas saberem o que acontece lá. Homens e mulheres não podem dormir juntos durante a noite. As mulheres dormem em casas enquanto os homens em galpões. A prática de relações sexuais também é proibida dentro da aldeia durante esses 3 meses. E não que a abstinência sexual seja um fator determinante, mas que durante
o ritual de Oricuri, seja proibido a prática delas dentro da aldeia. E claramente, a língua Iatê é a preferencialmente usada, se não a única utilizada durante esse evento sagrado para eles. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar é que até 1981 o ritual ele sofria algumas problemáticas. Por exemplo, a comunidade Funiô ela se abastecia pelas águas da chuva nos tempos chuvosos, que enchiam dois grandes poços que ficavam nessa região da aldeia que ocorre esse ritual. Contudo, antes mesmo de acabar o ritual, antes de completar esses 3 meses, a água sempre acabava. E os indígenas precisavam percorrer cerca de 6 a 7 quilômetros para pegar água em rios ou na cidade próxima. E, contudo, a situação sanitária piorava, se tornava ainda mais precária com a falta dessa água. E chegava a ter números de óbitos por infecções intestinais alarmantes. Então, a partir de 1982, os indígenas conseguiram fazer uma parceria com a Compesa, onde a Compesa realizou a extensão de suas instalações, que já estavam em Águas Belas, para essa aldeia de Oricuri. Em troca, os indígenas deixariam a Compesa explorar um dos seus rios existentes nas terras do Funiô para poderem abastecer esse município de Águas Belas. Como a Nicole falou, além dessa dificuldade com a água, acesso à água, após alguns anos, o povo da tribo Funiô não conseguia apenas viver com sua pesca, com sua caça. Eles tiveram também que recorrer ao trabalho na cidade. E muitos deles realmente foram para a cidade, frequentaram a universidade, se formaram, e mesmo assim não conseguiram empregos. E quando conseguiam emprego nas cidades, ainda assim eram empregos precários. E as pessoas que conseguiam se formar não conseguiam achar empregos nas suas áreas. A gente achou um relato de um morador da tribo que falou assim: não tem emprego, não tem espaço para índio no mercado do homem branco. É uma situação alarmante, nos deixa questionando, né? Realmente é preconceito? Ou, como muitos dizem, não temos esse preconceito aqui nesse país, como é um país diverso, mas isso é assunto para um outro momento, creio eu. Então, saindo um pouco desse contexto cultural deles, nós decidimos falar um pouco sobre como está a situação dessa tribo no meio da pandemia, né? Eu acho que é um assunto muito importante que deveríamos dar voz e atenção. O povo Funiô foi um dos mais afetados durante a pandemia, um dos povos daqui do estado de Pernambuco mais afetado, segundo os sindicatos da área. É um grupo que está em extrema vulnerabilidade, com seu índice de risco chegando a 0,5. O índice de risco ele varia de 0 a 1, então está muito elevado para esse grupo. Esses dados são segundo o CESAI, tá? Ele está em nível vermelho. A tribo Funiô não possui ajuda do governo, da prefeitura. Faltaram muitos recursos e informações também. Recursos como máscaras, testes, álcool em gel foram muito preocupantes no começo da pandemia. Agora, creio que está um pouco melhor devido ao índice da vacinação. Mas o município de Águas Belas não tem UTIs. Então, quando começaram os casos graves de Covid, eles tiveram que ser transferidos para o hospital mais próximo, que fica a 120 quilômetros, lá em Garanhuns. Então, nesse processo de transferência, o artesão Rondinelli, ele veio a falecer no dia 23 de abril, logo quando ele deu entrada no hospital. Mas a confirmação, como eu falei, falta de testes, a confirmação de sua morte devido à Covid demorou muito. Demorou uma semana ou mais. Então, nesses dias em que não tinha sido confirmado,
muitos dos povos continuaram em contato com os outros, então, consequentemente, transmitiram entre si o vírus. E as mortes devido ao Covid para os povos indígenas é muito preocupante, pois eles acreditam que... Acreditam não, né? Eles realmente dependem dos mais velhos do seu povo para transmitir sua cultura. Então, quando uma pessoa morre, principalmente os mais velhos, que são os que têm mais sabedoria quanto à sua cultura, quanto ao seu povo, quando eles morrem é como se estivesse morrendo uma parte da sua origem, uma parte da sua essência. O que deu medo a todos eles de extinção, deu medo a eles da extinção do seu povo e da extinção da sua cultura, né? Eles acreditam que a perda dessa cultura não é apenas para eles, mas para toda a humanidade. E como esse novo coronavírus ele veio afetando mais os idosos, deixou muito eles preocupados, porque a estimativa que a aldeia tem é que tem em média 600 pessoas idosas. Então, são muitos e são justamente os que têm mais detenção do poder, assim, digamos, de informações sobre os seus antepassados. Devido muitos desses povos, dessas pessoas mais idosas, elas buscam sempre, mesmo fora da pandemia, elas buscam primeiramente a medicina natural, a sua medicina tradicional, vinda de plantas, como a aroeira. Nicole pode citar outras também. A jurema, que inclusive é considerada uma das árvores mais sagradas, que eles utilizam nesse ritual do Oricuri, que anteriormente já comentei. Isso. Eles utilizam várias dessas plantas, como hortelã também, para a cura de várias doenças. Então, creio eu que durante a pandemia, eles também tentaram, em busca das plantas, maneiras de tratar dessa doença. Porém, como sabemos, não é uma doença comum que possa ser tratada apenas com sua medicina tradicional. Tiveram que intercalar e tratar das duas maneiras, né? A medicina do homem branco e a sua medicina tradicional também, para não desrespeitar sua fé também, além de sua cultura. Outro ponto que foi muito afetado durante a pandemia, que o tornou esse povo ainda mais vulnerável, foi sua economia. Por vender artesanato, vender pets, vender produtos de pesca, produtos de caça, eles precisam ter contato com o público, com outras pessoas. Então, quando ocorreu o lockdown, ocorreu o afastamento, o isolamento social, as pessoas foram impossibilitadas de vender seus produtos e, em caso, sua renda foi zerada. Então, além de estar vulneráveis, falta de recursos básicos, como eu já mencionei anteriormente, básicos para essa situação, máscara e álcool em gel, eles também ficaram sem renda para alimentação e outras coisas, né? Aí a Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Justiça e Ministério Público realizaram doações para esse povo. Realizaram doações para esse povo cerca de 1 tonelada de alimentos. Além de que foram realizadas também vasquinhas online e também a venda de seus artesanatos por via virtual também. Porém, não é tão fácil para muitos, né, por exemplo, as pessoas mais velhas, terem esse contato com o online, com o meio virtual. O exterior. Exatamente. Então, eles precisavam muito de doações precisaram muito de doações durante todo esse período. E com essa situação da pandemia, a vacinação se iniciou no dia 20 de janeiro desse ano, 2021, onde as principais lideranças, os mais idosos, tomaram a primeira dose da Coronavac. E uma das principais pessoas a tomarem a vacina foi o José Frederico, de 76 anos, que inclusive perdeu seu filho de 50 anos para o coronavírus. Então, o município de Águas Belas, onde
essa comunidade indígena reside, recebeu 2.200 doses da vacina contra a Covid, tanto para os profissionais da saúde quanto para os indígenas. E a expectativa é de que essa comunidade indígena seja vacinada até o dia 8 de fevereiro. E podemos... Já estamos gravando esse podcast no dia 22 de março, mas não conseguimos informações se realmente essa comunidade foi toda vacinada no dia 8, até o dia 8 de fevereiro. Não conseguimos informações nem dados saber se isso realmente foi cumprido, mas esperamos que já tenham sim todos sido vacinados, mas devido à situação atual do nosso governo não podemos afirmar nada. Exato. São tempos sombrios. E com isso terminamos com uma fala de uma indígena Funiô a respeito de toda essa situação. Estamos lutando contra a pandemia com a cara e com a coragem, porque não temos estrutura nenhuma. Estamos ameaçados e fragilizados, mas somos um povo guerreiro, que sobrevive à seca do Nordeste há mais de 5 séculos. Resistimos à cultura do homem branco, enfrentamos um período de 6 anos sem chuva e ainda mantemos vivo nosso idioma, afirma Patrícia Ponte Siqueira, 40 anos. Segundo a notícia publicada no dia 20 de maio de 2020 no site Amazônia Real. Então, creio que, para finalizar, essa citação foi perfeita, porque os povos indígenas precisavam mais de voz. Esse período apenas evidenciou o quão esquecidos são esses povos, o quão a situação precária em que se encontram, né? Quão são deixados de lado pelo governo, em muitos aspectos. E também, não digo só o governo, mas a população em si do país. Muitos de nós, não conhecemos a diversidade dos povos indígenas que aqui se tem. Não conhecemos a variedade, não conhecemos sua cultura. Por mais que seja a nossa cultura, que eu digo que de maneira que vivemos no mesmo país, somos a mesma nação, então todos nós deveríamos ter pelo menos um pouco de contato, um pouco de conhecimento sobre os diferentes povos que aqui residem. Então, esse período de pandemia surgiu para evidenciar alguns desses povos e os dar mais voz e mais atenção para todos nós, para conhecermos cada vez mais da cultura do nosso país, da nossa terra. E é isso, muito obrigada por ouvir até aqui e espero que tenham gostado. Caso queiram saber as referências, ter contato com todas essas notas que usamos aqui, temos também um vídeo que assistimos para realizar esse podcast. Então, caso queiram saber mais, pesquisar mais, só entrar em contato que nós enviamos todas as informações. Muito obrigada! Agradecemos a atenção e falamos tudo isso para ressaltar o quão importante nossa cultura é, como Bia falou anteriormente, né? E que, historicamente, todos os indígenas que são donos da terra. Exatamente. Nós que estamos na terra deles, não eles que estão na nossa terra. Muito obrigada e até mais. Obrigada e até mais. Setsu Carnijó Yo serle setsu fuklasa Yo serle setsu tapuya Setsu fula unimanyo Setsu fulnio Unimanyo Setsu fulnio Yasamlen kyateka Setsu kari